morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era filho que eu havia tido, não era o meu filho. Então disse a mulher: não mais vivo é meu filho, e teu filho morto? Porém esta disse: não, por certo morto é teu filho, e o meu filho vivo. E assim elas duas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse, uma diz: meu filho, a outra diz: o meu está vivo, e a outra diz: o meu está morto. Não, por certo morto é o teu filho. Então disse o rei: trazei-me aqui uma espada. E trouxeram diante do rei. E o rei disse: divide o menino em duas partes, dai-me a metade para uma e a metade para outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque as suas estranhas se estremeceram por teu filho. E disse: ai meu senhor, dá-me o meu filho vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu e nem meu, que não seja de ninguém, pode dividir. Então respondeu o rei e disse: dai a esta parte o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe verdadeira. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluia. Amém. Podemos sentar. Então, o que a gente vê aqui, né, a história dessas duas mulheres, né, que tiveram o filho junto, né, e ali uma usou de má fé, né, ela deitou de qualquer maneira, matou o seu filho dormindo, porque ela deitou sobre a criança recém-nascida. Você imagina o cuidado que a gente tem por uma criança hoje, né, a gente tem que pôr no bercinho, né, mas essa não teve sabedoria, e aí a maldade dela levou ela a fazer isso. Ela tirou o que era da mulher e pegou o filho morto dela e colocou do lado da outra. Mas só que acordando, toda mãe conhece seu filho, né? É verdade. Toda mãe, não adianta. É como Deus. Deus conhece os seus filhos. Deus nos conhece, né? Então ela viu de manhã que não era o filho dela. E por isso ela foi levar a causa diante do rei. O rei Salomão, escolhido por Deus, que poderia ter pedido para Deus, o Senhor falou para ele pedir qualquer coisa que ele daria para ele. E o rei Salomão poderia ter pedido prata, ouro, o que ele quisesse, né? Mas o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Foi o melhor pedido que ele fez a Deus, para que ele soubesse julgar a causa. E ali o pessoal visse a grandeza de Salomão, que ele era digno de ser rei, né? Quem que vai ter uma imaginação dessa, né? Vamos descobrir quem é a mãe e vamos fazer isso. O que ele fez? O rei Salomão viu a mulher falando, né? E mandou dividir a criança e dar para cada uma. Você vê, na hora que ele falou de dividir a criança, de dar uma para cada um, a mãe verdadeira já se levanta: não, meu Senhor, eu imagino hoje essa mulher, né, nos pés do Senhor. Não, meu rei. Então ela preferiu o quê? Ficar sem o filho dela. Ela preferiu ficar sem o filho dela, mas sabendo que ele teria vida, né? Os dias de hoje não é diferente se a gente começar a ver espiritualmente, né? Essa mãe, ela abriu mão do filho para que ninguém matasse ele. E ainda hoje há mãezinhas assim, há pessoas assim que dá a sua vida, prefere abrir mão, mas que a criança viva, que a criança se realize, seja feliz. Essa palavra também fala muito no meu coração, né? A gente tem que ver o melhor. Deus sabe o que é melhor, a gente não sabe. Então no momento que ela falou com o rei, e o rei falou assim: divide a criança, essa mãe já estremeceu. Eu imagino que o coração dela já saiu pela boca: não, meu Senhor, não mate ele. Eu acho que as entranhas dela já, né? Então dessa maneira Deus conosco, Ele nos vê passando por situações difíceis, e quando a gente clama a Ele, porque tem uma hora que a gente está tão entristecido, a gente está tão entristecido, que a gente não tem palavras para orar. A gente dobra o joelho e só chora na presença de Deus. Então imagina que seja essa mulher de pensar assim, falou: não, antes meu filho viva, né? Mas não corta meu filho, não. Então olha a sabedoria do rei Salomão. E a outra mãe falava o quê? Nem teu, nem meu. Corta mesmo. Porque essa mãe foi egoísta, né? Hoje em dia a gente vê que isso é o inimigo. O inimigo hoje em dia, ele usa pessoas assim, para nos magoar, para nos machucar. É verdade. Né? Ele usa situações que acontecia lá, é um exemplo que acontece nos dias de hoje. Ele tenta de todas as maneiras derrubar o servo de Deus, entristecer o servo de Deus, né?
Eu me encontro assim dessa maneira, estou firme na presença de Deus, mas o diabo vem se levantando para querer mexer. Por isso que a gente tem que ficar naquela palavra, né, de ficar firme, né? Como a palavra que o Diácono Ronaldo leu aqui, né? A gente tem que ficar firme. Por quê? Porque na hora da tempestade, na hora, a gente vai estar firme no Senhor, né? Quando vier esse tipo de coisa. Agora, se a gente não se reveste, né, da armadura de Deus, se a gente não ora, se a gente não busca, a gente, ser humano, que a gente é carne, né? A gente já quer jogar tudo pro alto. Olha, eu vou sair desse caminho, porque eu estou fazendo todas as coisas direitinho, servindo a Deus, e é só luta, e não aguenta. Aí é onde o diabo vem e ceifa, leva embora. Então, antes a gente permanecer chorando, mas na presença de Deus, tá doendo, tá sofrendo, tá machucando, mas antes a gente ficar, porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Então a gente não vai ficar eternamente chorando, vai ter uma hora que Deus vai nos socorrer. Então tem momentos na nossa vida, irmão, que a gente fica tão desesperado, a gente quer jogar mesmo o balde, né? Eita, a gente quer mesmo, né? Pode que eu falo. Então a gente quer mesmo, porque, sabe, desistir de tudo. Mas o Senhor nos fortalece. O Senhor nos fortalece cada momento. É a gente orar, se vestir da armadura. É por isso que é necessário o jejum.